Mais uma vez aqui, professor Gonçalo, para a gente tratar dos temas referentes a repertórios socioculturais para a redação Enem. E hoje nós vamos falar sobre Platão, ou pelo menos algumas possibilidades de utilização das ideias de Platão em sua redação. E eu pergunto a você, você já fez uso de Platão em sua redação? Você já utilizou alguma frase, algum pensamento, algum repertório que faça uma menção a Platão? Saiba que se você ainda não fez, você está deixando uma das preciosidades da história do pensamento para trás. Então hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de utilização de algumas das ideias de Platão pautados no tema política. Porque Platão poderia ser utilizado na ideia do conhecimento, poderia ser utilizado na ideia de ideologias, na ideia de você trabalhar com algumas questões que envolvam a sociedade, a divisão social, mas hoje nós vamos tratar especificamente sobre a questão política. Como é que você poderia utilizar Platão na questão da política? E uma outra questão interessante, antes de mais nada, eu peço a você que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que você realmente assine, ou seja, ative os sinos da notificação, para que quando chegar um vídeo novo você receba imediatamente. E vamos para o nosso vídeo e bora e toca a vinheta. Lápis, borracha, caneta na mão e alegria no coração. É isso aí, pessoal. Então, como foi falado na introdução, hoje nós iremos falar de Platão e especificamente apontar algumas ideias, algumas possíveis saídas, algumas possíveis citações a partir do livro A República de Platão. Não dá para a gente falar de Platão em apenas 5 a 10 minutos. Nós poderíamos ter inúmeras outras aulas e teremos sobre Platão. Mas hoje nós iremos focar apenas e tão somente em algumas possibilidades a partir de uma visão política de Platão. Platão é um dos responsáveis por moldar grande parte do nosso pensamento na atualidade, ou seja, diante de tudo que a gente pensa sobre política, sobre organização do Estado. E esse livro aqui foi o grande responsável, porque a partir desse livro, o tema principal que envolveu a leitura, que envolveu a escrita, que envolveu a elaboração desse livro, a escrita desse livro, foi o tema a justiça. Então, todas as vezes que você for mencionar em sua redação algum tema que envolva injustiça, que envolva desigualdade social, que envolva papel do Estado, que envolva cidadania, você vai poder citar Platão. E se você citar Platão, eu garanto que você vai estar muito bem. E para nós começarmos já diretamente, para falarmos mais especificamente das ideias de Platão, eu vou trazer do livro A Matrix dos Repertórios Socioculturais, 3.333 repertórios, eu vou trazer para você, já nesse início de conversa, o repertório 477. Olha o que diz esse repertório. Ele diz o seguinte: o preço a pagar pela tua não participação na vida política é o de seres governado por alguém inferior a você. Esse repertório está lá no livro A República de Platão. Ele é essencial para quem pensa em anular o voto, em quem pensa em não participar do processo eleitoral. Não há alternativa para quem quer viver numa democracia, não há alternativa para quem quer viver numa república não participar do processo eleitoral. Você, na verdade, você estaria fazendo uma alusão a todo o regime ditatorial. Então aqui eu não vou entrar no mérito da questão se Platão ele pensava uma república como nos moldes nossos hoje, que é uma visão totalmente diferente, mas de qualquer forma é sempre bom a gente pensar que atualmente a melhor coisa que existe para nós vivermos com liberdade, vivermos da melhor maneira possível, é a valorização de todos os princípios da democracia, todos os princípios republicanos. E isso a gente vai falar muito aqui no canal. Por isso que eu insisto e eu sempre peço,
se inscreva no canal, ative o sino da notificação, porque a gente sempre vai ter muita coisa aqui falando sobre essa questão do papel do Estado, a partir dos repertórios socioculturais. Veja, e aí tem algumas questões que são importantes. Também eu trago aqui para você um filme, né, uma alusão a um filme que tem tudo a ver com as ideias do Platão. As ideias do Platão, ele trabalha algumas questões que envolvem a justiça, e para ele a justiça não é simplesmente no sentido como nós pensamos atualmente. A ideia dele é a seguinte: você deveria estar em sociedade exercendo a função a qual você possui as habilidades. Então, somente assim a justiça seria possível. Então, um exemplo claro, né? Se hoje você tivesse que, por exemplo, e hoje acontece, quando a gente pergunta assim, você desejaria fazer o quê? Eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer medicina e tal. Para Platão não seria esses os critérios. E lá no filme Divergente, se você não assistiu, assista esse filme, é uma trilogia, legal, começa com o filme Divergente, é um filme muito interessante e está muito bem de acordo com as ideias do Platão. Veja, se você, por exemplo, escolhe fazer medicina, Platão ele não ia, num primeiro momento, verificar se você gosta de medicina, não. Ele ia fazer a seguinte pergunta para você: o que há em você, o que existe em você que faz com que você pudesse exercer a medicina da melhor maneira possível? Então ele ia ver as suas habilidades. Então, a partir desse momento, a partir desse casamento entre as suas habilidades e aquilo que você quer fazer, se tivesse o casamento perfeito, haveria justiça. E, no caso, haveria justiça tanto em você quanto na sociedade. E, pasmem, né? Pasmem vocês, né? Qual é a grande questão que envolve a nossa sociedade atualmente? Se você dissesse, por exemplo, para alguém chegar e falar assim, olha, perguntasse para a grande maioria dos trabalhadores, olha, se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você iria fazer? A maioria das pessoas, ou uma boa parte, iria dizer, eu nunca mais iria trabalhar. Por que ela responderia isso? Porque justamente não há justiça, ou seja, não há harmonia entre aquilo que ela quer fazer, as habilidades dela com aquilo que ela está fazendo. Então, ela está totalmente equivocada no seu devido lugar. Olha que ideia interessante de Platão. Então, você, na hora de escolher a sua profissão, você teria que verificar as suas habilidades. Você teria que verificar quais são as suas virtudes. Quais são as suas virtudes para que você pudesse exercer aquela profissão da melhor maneira possível. E lá no filme Divergente isso acontece já no início do filme, onde acontece o sorteio. Só que o sorteio é o quê? Ele é definido a partir do momento em que existe o que ele chama de facções. Ou seja, existe uma facção da segurança, existe uma facção da sabedoria, existe diversas facções. E você iria se adequar a ela. Não é uma visão muito interessante? Não é uma visão muito legal da gente estar pensando? Olha que coisa interessante que você pode colocar numa redação. Tá legal? Então, no caso, fica bem claro que cada um faça aquilo que lhe compete fazer. Então, é claro que aqui a gente definiria grande parte das questões da humanidade. Então, se você tem jeito para matemática, você iria na sociedade exercer funções voltadas para matemática. Se você gostasse de pessoas, você iria, na verdade, trabalhar em função do atendimento ao público, do atendimento às pessoas. Tal. Se você fosse uma pessoa que gostasse, por exemplo, de qualquer outra questão na sociedade, se você gostasse de animais, você iria exercer a sua função na sociedade fazendo aquilo que você realmente gostasse, que era cuidar de animais. Então, para o Platão, o que acontece? Cada um deveria exercer aquilo que está de acordo com as suas habilidades e automaticamente, com aquilo que ele gostaria de fazer. Dentro da lógica democrática e republicana, todos os órgãos, todos os agentes públicos possuem uma função para o bem comum. Olha que como você poderia fazer a ligação dessa frase, tá legal, que está lá em cima, que eu já coloquei, né? Que você tem, no caso, a gente acabou de colocar essa frase aqui, tá legal? O preço a pagar pela tua não participação na política é o de seres governados por alguém pior do que você.
tá legal? Dentro dessa lógica democrática, ou seja, todo mundo tem a sua função social. Cada agente público e cada cidadão tem a sua função. Se vai haver justiça exteriormente, só vai haver justiça exteriormente se interiormente houver justiça. Olha que coisa interessante. Então, primeiramente, a justiça precisa estar pautada no indivíduo. Eu gosto muito de colocar aqui no Rio de Janeiro, tem uma questão aqui interessante, que é o BRT. O BRT, ele não tem... ele praticamente, quando ele começou, logo no início, as pessoas respeitavam, por exemplo, entrar pela catraca normalmente e tal. E depois chegou um determinado momento em que o BRT ele ficou sem segurança, o BRT ele ficou sem nenhuma segurança lateral. E muitas pessoas respondem claramente assim, falam assim, mas por que você não paga a passagem? Por que você anda de BRT sem pagar a passagem? Porque não tem ninguém me punindo. E não havia ninguém mesmo. Se você entrar pela lateral, não vai ter um policial, não vai ter ninguém que vai fazer com que você não entre pela lateral. Aí é a questão da justiça interior. Se você vive numa cidade onde as pessoas não têm a justiça, não têm aquela harmonia dentro de si, automaticamente o todo também não vai ter. Dentro da lógica democrática republicana, cada um exerce a função, tá legal? De acordo com aquilo que está dentro de você. Então, só vai haver justiça exteriormente se interiormente houver justiça dentro da gente. Então, não vai resolver muitas coisas. A gente querer colocar justiça, querer colocar guardas, querer colocar um monte de policiais nas ruas, se dentro de cada um de nós não existir essa harmonia, se não houver esse critério de justiça. Uma outra questão também que remete a Platão aqui é com relação à educação. A educação perfeita deve contar com uma educação perfeita. O que significa isso? Legal? Significa dizer o seguinte, que a educação ela é essencial para moldar, ela é essencial para formar, tá legal? O cidadão. É claro que aqui tem uma ressalva, porque o Platão ele não defende especificamente a educação para todos. E depois, numa próxima aula, a gente pode falar das divisões da sociedade, onde ele coloca que existia a classe dos artesãos, onde existia a classe dos guardiões e onde existia ainda a classe dos governantes. Para o Platão, a classe dos artesãos não precisaria de ter uma educação perfeita. A educação ela caberia somente, no caso, aos guardiões e aos governantes, a classe dos governantes. E aí tem uma crítica, uma ressalva interessante, que o Platão ele só vai dizer o seguinte, que a cidade ela será somente perfeita quando os filósofos forem, na verdade, os governantes. Essa é a grande crítica ao pensamento de Platão. De uma certa forma, se você olhar friamente, porque, na verdade, se a gente for olhar de um jeito mais técnico, tá legal? Para ser presidente do Brasil, por exemplo, uma pessoa nunca é presidente sem ter passado por vários partidos, por ter ganho várias eleições. Muito raro, muito raro. Mas, geralmente, somente a partir de uma determinada idade. Então, no caso, olha o que o Platão traz com relação à justiça perfeita. Quando cada pessoa desempenha a função que lhe é própria da melhor maneira possível. Tá vendo só como é que o critério, a ideia de justiça de Platão, ela é interessante para uma redação? Imagina só você trabalhando determinadas controvérsias, determinadas objeções que existem na sociedade para viver socialmente, tá legal? No que diz respeito à política, tá legal? No que diz respeito à desobediência ou ao não seguimento, ao não respeito, por exemplo, aos princípios da Constituição. Você pode citar Platão que você vai estar muito bem servido. E existe uma correspondência perfeita entre as virtudes da cidade e as virtudes do indivíduo. Eu acabei de falar do exemplo aqui do BRT. Eu não sei de onde você está me ouvindo, mas se você reparar na sua cidade, talvez tenha o desrespeito das pessoas com relação a alguma praça pública, tá legal? Ou alguma outra coisa. Então, a correspondência, para que haja justiça na cidade, é preciso que haja realmente, né, uma correspondência perfeita entre as virtudes da cidade e as virtudes do indivíduo. Isso é muito interessante. Porque não adianta você mudar muita coisa na sociedade se os indivíduos estão corrompidos.
Então, a corrupção, se você pensar numa sociedade diferente e você continuar corrupto dentro de você, nada vai acontecer. O Estado verdadeiramente fundado sobre o valor supremo da justiça e do bem só será alcançado quando o governante for filósofo. Essa é uma das grandes críticas ao pensamento de Platão, porque Platão ele vai dizer o seguinte, qual é a defesa do Platão nesse princípio? Porque somente o filósofo, ou seja, eu gosto muito de falar essa expressão, aquele que gosta de pensar pensamentos pensantes positivos profundos, somente o filósofo, ele tem condições de saber o que é o justo do que é o injusto, o bem do que é o mal, o certo do que é o errado. E para o Platão, somente o filósofo, e depois de passar por várias, entre aspas, etapas, é que a pessoa estaria apta a ser um governante. Então é como se você colocasse uma educação para essas pessoas lá do grupo no caso, do grupo da sabedoria, dos governantes, é desse grupo dos governantes que iria sair, no caso, o governante mor, que seria, no caso, o rei filósofo da ideia de Platão. Bom, é isso. Temos muitas coisas ainda pela frente, mas que você possa aí prestar atenção nessa ideia de Platão. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, coloque aqui nos comentários. Qualquer pergunta, qualquer coisa que de repente se tenha ficado com dúvida. E nós teremos ainda muitas outras aulas pela frente. Nós só estamos começando o processo. Espero que você tenha gostado e vamos na fé. E bora ser feliz enquanto é tempo. E eu gosto muito também de usar uma expressão em sala que os alunos ficam muito... eles acham muito engraçado. E eu também acho que fica como sendo uma saudação universal para todo mundo, Saravá, nego preto, pai velho, amém, aleluia, Sayurucubaca, shalom, graças a Deus, amém, aleluia, aribaba, tique. Vamos na fé. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, e a gente termina por aqui. Mais uma aula, vamos na fé.